tempo todo o Senhor é bom. Amados, podeis assentar. Quero trazer uma palavra de ânimo para o teu coração nessa manhã. Grato ao Senhor por nós estarmos na sua casa, vivos, com saúde, tendo a liberdade de tomar este tempo no domingo de manhã e estar na sua casa prestando a Ele um culto de gratidão, porque Ele é bom. Amém? Quero saudar a todos que estão na sua casa, que o Senhor possa trazer graça e bondade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei se você já ouviu uma notícia, essa notícia ela é bem antiga, de uma mãe que ela tem um amor extremo pelos seus filhos e ela faz um ato um tanto quanto diferente que chamou a atenção de muitos e mudou a sentença de uma história de uma nação. Essa mãe, ela se propôs a fazer algo que moveu o coração de Deus e moveu o coração do rei daquela terra. Essa mãe, os seus filhos foram assassinados, foram enforcados e publicamente os seus filhos eram inocentes. Eu não sei se você já ouviu essa notícia, já viu essa notícia. Seus filhos foram injustiçados, mortos, inocentes, e essa mãe ela toma uma postura de não abandonar os seus filhos. Não sei se você viu essa notícia, mas ela está lá em 2 Samuel, capítulo 21. O nome dessa mulher é Rispa. Essa mulher mudou a história daquela nação com uma atitude. Que isso seja também um exemplo para nós, que Deus tem nos falado tanto nas últimas palavras, nas últimas mensagens. Aliás, eu acredito que todos que sobem neste altar, o Senhor usa, dizendo para cada um de nós: permaneça, seja perseverante, lute, não saia da sua posição, porque o Senhor tem algo para as nossas vidas. Aquele que vencer, diz o Senhor, aquele que vencer, herdará. Aquele que permanece fiel, receberá. Aquele que não sai da sua posição, o Senhor inclina o coração do rei para nós. Amém? Vamos fazer uma leitura, ela é um tanto quanto longa, mas é necessária para podermos entender essa história. Está lá em 2 Samuel, capítulo 21, são 14 versículos. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor e lhe disse: a fome veio por causa de... E o Senhor lhe disse: a fome veio por causa de Saul e da sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigiremos de Saul ou da sua família prata nem ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor.
Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aia, tinha dado a Saul com eles também 5 filhos de Merabe. A filha de Saul tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos Gibeonitas, que executaram no monte perante o Senhor os 7 mortos no mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair a chuva dos céus sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocasse de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado que Rispa, filho de Aia, a concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabe-Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus o tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos que havia sido dentre os ossos dos moços que haviam sido executados, enterraram os ossos de Saul e Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zilá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. A gente vai ficando velha, as letrinhas vão ficando difíceis de ler. Essa é a verdade. Jovens, vocês chegarão lá. Esse texto conta a história, essa notícia dessa mulher. Mas o texto ele tem 2 histórias, 2 pensamentos que nós precisamos nos atentar. Esse texto ele fala de uma aliança quebrada e as suas consequências, mas também fala de uma mãe que não desistiu de guardar os seus filhos e de procurar honrá-los mesmo depois de mortos. Esse texto é tão pequeno e traz essas 2 verdades. Este é um quadro horrendo, né? Se nós pararmos para pensar, algo que gera em nós uma grande interrogação. Porque algo tão terrível teve que acontecer com inocentes, 7 rapazes inocentes. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? A nossa mente, a nossa cabeça faz essa interrogação. O que tinha a ver os inocentes em relação a uma aliança quebrada lá atrás, do seu pai não honrar a aliança? Essa aliança, amados, ela foi feita com Josué. Os gibeonitas, eles fizeram essa aliança com Josué. Quando eles estavam entrando na terra prometida, em Canaã, e os gibeonitas ouviram as histórias que Israel estava conquistando todas as cidades. Então eles maquinaram algo, foram e enganaram Josué, fizeram uma aliança. Depois você pode ler a respeito disso em Josué capítulo 9. Fizeram uma tramóia, enganaram Josué, e Josué prometeu que eles não seriam tocados, que havia uma aliança, que eles não seriam mortos, que o lugar deles seria preservado. Depois Josué acabou descobrindo a verdade, mas uma aliança feita é uma aliança feita. Nós ouvimos sexta-feira aqui o pastor Elias falando a respeito exatamente de alianças, que o ser humano ele tem por vezes esquecer o que prometeu.
E isso sempre trará consequências. Uma aliança quebrada traz consequências. E com isso, alguns inocentes precisam pagar pelaquilo que deixamos de cumprir. Isso é muito sério. E Deus, Ele não se esquece de alianças feitas sob juramento do seu nome. E foi o que aconteceu aqui, né? Esse texto, ele nos faz reavaliar algumas atitudes que temos diante do Senhor, alianças que fizemos, alianças que prometemos, né? Ou talvez nossos antepassados quebraram alianças e hoje muitas vezes não entendemos por que há uma consequência na nossa vida e na nossa família. Por isso a importância do sangue de Jesus na nossa vida para refazermos as alianças. Glória a Deus que nós temos Jesus Cristo e a oportunidade de reconhecermos que há uma chance de refazermos as alianças, restaurarmos as alianças. E o Senhor nesta manhã nos fala sobre isso. Deus, Ele não deixa cair por terra, não deixa. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, né, que de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Aquilo que nós semeamos, certamente iremos colher. A palavra do Senhor nos diz isso. Então nós não podemos esquecer das alianças que fizemos. E nesse contexto está Rispa. Essa mulher, ela era concubina de Saul, uma escrava de Saul, e ele tomou para si e ela se tornou, né, uma das esposas, umas concubinas de Saul. Rispa, o nome Rispa quer dizer pedra quente. O nome dela já diz quem era ela, né? Pedra quente, pedra, coisa forte. Quente porque não para, não desanima, não desiste. É quente mesmo. Quem é quente aí, né? Amém? Rispa, então, quer dizer pedra quente. E ela teve um comportamento notável diante das circunstâncias que ela passou pela vida, diante da luta, diante do momento que ela estava vivendo. Eu acho muito interessante que existem grupos de pessoas que diante da luta, eles se acomodam, mas tem um grupo de pessoas, e são vocês e somos nós, que diante da luta sempre nos levantamos mais fortes, com coragem, com ânimo, com atitudes que mudam circunstâncias à nossa volta. Eu espero que eu e você estejamos nesse grupo. Não daqueles que desistem, não daqueles que param, não daqueles que ficam dizendo, ó céus, ó vida, ó meu Deus. Não, nos levantamos firmados no Senhor, com atitudes como esta mulher. Rispa, ela teve o prazer, né, de gerar 2 príncipes para o rei. Olha só que privilégio. Gerou filhos para o rei. Tinha uma vida palaciana invejável, bonita, respeitada, honrada. Essa mulher vivia nos melhores lugares, tinha filhos com o rei. Mas depois da morte de Saul, veio um período na vida de Rispa, de dificuldade, escassez, perdas, fugas. Ela experimentou um período de deserto e de exploração na sua vida. Mas ela não desistiu. Então houve esse tempo de grande fome em Israel. 3 anos a Bíblia fala. Houve fome e o rei Davi foi perguntar ao Senhor por que isso estava acontecendo. E aqui eu faço uma parada. Nós precisamos perguntar para o Senhor por que tem algumas batalhas na nossa vida. Mas não somente perguntar, ouvir. E não somente ouvir, obedecer. Foi o que Davi fez.
Ele foi, consultou o Senhor, e o Senhor disse: olha, Saul quebrou uma aliança. Então, por isso está acontecendo essa consequência em Israel. Então, Davi chega para os gibeonitas e diz: olha, o que eu posso fazer para nós consertarmos esta situação? Eu fico pensando no coração de Davi mesmo. Davi podia dizer: bom, esse assunto não me pertence, não fui eu que quebrei a aliança, não fui eu que fiz algo errado. Pelo contrário, ele amava tanto o povo e sabia a posição que ele exercia. E por amor a Deus e ao seu povo, ele foi atrás do problema. Eu quero deixar essa palavra para você. Não importa se você foi o causador do problema que você está vivendo, mas escute as orientações do Senhor. Faça alguma coisa, não fique parado. Busque consertar, busque orientação do Senhor. Não deixe os dias passarem sem consertos. Porque logo ali na frente nós vamos esbarrar novamente com a mesma situação. Nós falamos que existem ciclos que não se fecham porque não são resolvidos. Então Davi chega para os gibeonitas e diz: o que eu posso fazer por vocês? E eles dizem: olha, não é ouro, não é prata, não é nada disso que eu quero. Eu quero 7 descendentes de Saul. Eu imagino que o coração de Davi ficou: meu Deus, é isso, então vamos lá. E aqui eu quero deixar algo para o teu coração e para o meu coração. Davi, quando pensa como rei em quem ele convocaria para este sacrifício, ele deixou de lado Mefibosete, filho de Jonatas, porque não se conserta uma aliança quebrando outra. Não se conserta algo na nossa vida quebrando princípios. Não se conserta o que já está estragado, estragando aquilo que está certo. Davi imediatamente lembrou de Mefibosete, filho de Jonatas, e o texto diz que ele lembrou-se da aliança que ele tinha com Jonatas. Meus amados irmãos, nós não podemos querer consertar uma coisa estragando outra, ou querer fazer algo que quebre princípios com o Senhor, algo que nós já prometemos, que nós já firmamos uma aliança para poder resolver situações passadas. Nós precisamos manter um princípio de obediência aos princípios da palavra de Deus. Davi imediatamente lembra que ele não poderia consertar uma aliança quebrando outra. Não tem como, não dará certo. Então ele chama, Rispa e Merabe, a filha de Saul, e diz: olha, eu preciso do filho de vocês. Eu preciso colocá-los à disposição dos gibeonitas para que cesse esse mal sobre a nossa terra. E foi o que aconteceu, Davi entregou aos gibeonitas os filhos, e eles os condenaram à morte, mataram enforcados, penduraram os seus corpos em Gibeá. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante também. Quando o rei Saul, o rei Davi, manda, que os filhos fossem levados, que a morte acontecesse, que fosse executado aquele plano, que fosse feito a execução dos filhos de Rispa e Merabe. Aqui nós aprendemos mais uma lição, que Rispa, ela não desistiu. Nós vemos 2 mulheres aqui, e a Bíblia não fala nada de Merabe. Merabe deu 5 filhos. Rispa deu 2, mas ela não abandonou os seus filhos. O texto fala que ela tomou o seu lugar sobre a colina, fez uma tenda, pegou um pano e começou sobre os corpos dos filhos mortos, noite e dia. Pense, amados,
a dor daquela mulher de ter perdido seus filhos. Mas ela disse: não, ainda eu posso fazer alguma coisa, porque eu quero honrar o nome dos meus filhos, eu quero honrar a herança da minha família. Eu sei que ainda existe algo a ser feito. Noite e dia, durante 6 meses, aquela mulher ficou sem banho, sem a sua vida social, sem os seus contatos de amigos, mandando embora as aves de rapina e os animais selvagens. Que amor é esse dessa mãe? Que amor é esse? Que amor é esse que aos olhos humanos não havia mais vida, mas ela dizia no seu coração: eu ainda posso fazer mais alguma coisa. Eu ainda posso preservar algo. Sabe, amados, muitos desistem quando pensam que é o fim, e o Senhor está dizendo: não, ainda você pode fazer alguma coisa. Ainda há algo a ser feito, ainda há um plano, ainda há alguma coisa que você pode se posicionar. Noite e dia, não. Aves de rapina, não. Animais selvagens, não. Sabe o que eu me lembro? Que quando eu e você já estávamos mortos, Deus levantou alguém e ficou em cima de nós dizendo: não, ainda pode ser feito alguma coisa, ainda há algo, ainda eu posso me posicionar por essa pessoa, apesar de estar mortos nos seus pecados, nos seus delitos, estar no fim, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu quero que você pense na pessoa que, quando você não prestava para mais nada, essa pessoa passou dias e noite em cima de você, orando por você, jejuando pela tua vida, te aconselhando, afastando as aves de rapina da tua vida, para não levar o seu corpo, para não acabar de vez com você. Pense nessa pessoa, levante as tuas mãos para o céu e agradeça a Deus, porque Deus tem levantado rispas para cuidar ainda de algo nas nossas vidas. Espantando, 6 meses em cima daquela colina. Merabe não se ouve falar, mas ela fazia pelos seus filhos e por aqueles que estavam perto dela. E ela ficou noite e dia. Imagine essa cena. Imagine como essa mãe ficou. Como estava o coração de Rispa, vendo os corpos dos seus filhos dia a dia se definhando, pendurado naquela forca. Mas ela não olhava com os olhos naturais. Ela via além. Amados, a Bíblia diz que nós não vivemos por vistas, mas nós vivemos por fé. Eu não sei como está a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu casamento. Eu não sei como está. Talvez você olhe e diz assim: não, está morto, deixe que fique aí para trás. Não, que o espírito de Rispa entre no nosso coração hoje e a gente comece a lançar palavras de bênção, a orar, a profetizar, dizendo: não, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, o Senhor me posicionou neste lugar, o Senhor me pôs nesta posição, o Senhor me deu algo ainda para fazer. Nas mãos daquela mulher não havia nada além mais do que um pedaço de tecido. E o que você tem nas suas mãos para velar pelos seus? O que você tem nas suas mãos?
Nas nossas mãos precisam ter a paz. Nas nossas mãos precisa ter atos. Nas nossas mãos precisam ter a ajuda. Nas nossas mãos precisam ter oração. Nas nossas mãos precisam ter fé. Nas nossas mãos precisam ter a graça do Senhor, a unção e o poder de Deus sobre as nossas vidas. E o que depender de nós, de mim, de você, que nós possamos ficar lá em cima, porque tem algo ali na frente para acontecer ainda. E é interessante que a Bíblia fala que esses 6 meses se passaram e a praga não cessou. Ela podia dizer assim, ué, mas Deus não disse que com a morte dos meus filhos a coisa ia mudar? Sabe, amados, no nosso coração não pode haver dúvidas sobre aquilo que Deus prometeu para nós. Não deixe que a dúvida seja os teus olhos. Não deixe que a desesperança seja os teus olhos. Pelo contrário, ela não se importou com nada que estava à sua volta. A única coisa que ela tinha no seu coração: meus filhos não vão ser devorados. No que depender de mim, os corpos deles não serão vergonha, porque era vergonha, era desonra quando alguém morria e as aves de rapina e os animais selvagens comiam. Não tinha sepultura. Então era uma desonra, era um Zé Ninguém. E ela tomou para si que ela não permitiria que isso fosse acontecer. Não permita que a desonra bata na sua casa, mesmo que você tenha que ficar sozinha, balançando o que você tiver nas suas mãos, dizendo: aqui não. Desonra, aqui não, porque eu tenho um Deus que cuida da minha vida, que ouve a minha oração, que me responde no tempo oportuno, um Deus que tem uma promessa sobre a minha vida. Não permita que a desonra chegue, não permita que depender de mim, de você, que nós possamos tomar essa posição. Eu fico imaginando como foi que Rispa se manteve durante 6 meses. Eu acredito que Deus levantou bons corações para consolá-la. Mas mesmo assim, ela não passou a sua tarefa para ninguém. Sabe, fica aí um pouquinho no meu lugar. Eu vou dar uma voltinha. Às vezes nós queremos passar a responsabilidade que é nossa para os outros. Está aí, pastor? Cansei de orar, tal. Faça você por mim. Ela não fez isso. A Bíblia diz que ela não saiu da posição dela. E eu te pergunto nessa manhã, eu faço uma pergunta para você. Quais são as aves de rapina e os animais selvagens que têm tentado te destruir? Quais são? Você consegue visualizar? Ou você acha que tudo está normal? Tudo que você está vivendo na sua casa é normal? Nós precisamos identificar as aves de rapina. Satanás, ele veio para matar, roubar, destruir, envergonhar, acabar, nos extinguir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Você pode dar um aleluia? Você pode dar um glória a Deus? Mesmo que a gente tenha pouca coisa nas nossas mãos, mesmo que seja apenas um tecido, não saia do teu lugar, não saia da posição, não coloque os teus olhos na circunstância, coloque os teus olhos em Deus, o Todo-Poderoso. Não saia daquilo que o Senhor te chamou, não saia da posição, não desista. Persevere, não deixe nada para ser dilacerado pelas bestas feras.
Não deixe, não permita. Se você está vendo perigo na sua casa, meu irmão, minha irmã, dobre o teu joelho, busque ao Senhor fervorosamente. Se for preciso 6 meses de jejum, amém? Se for preciso vir na igreja todos os dias. Eu acho tão bonito o testemunho do pastor Renato, que ele conta que quando ele se converteu, afundado nas drogas, ele vinha na igreja todos os cultos, fosse das mulheres, fosse dos homens, fosse dos adolescentes, fosse das crianças, a igreja estava aberta. E eu lembro dele com a biblinha desse tamanho, que ele ganhou do encontro, mas não permitiu que as aves de rapina dilacerassem a sua vida. Meu amado irmão, o Senhor tem colocado na tua vida um tecido. Eu não sei qual é, se é oração, se é o jejum, mas não desista, não pare na jornada, não pare no meio do caminho, mesmo que os teus olhos estejam vendo algumas coisas acontecer à sua volta. E é interessante que essa atitude de Rispa, a posição dela trouxe recompensas para a vida dela. O ato extremo de amor de Rispa pelos corpos dos seus filhos, ela comove o Rei dos Reis, e Deus manda a chuva sobre a terra. Eu acredito, não está aqui na Bíblia, mas eu acredito, quando eu estava estudando essa palavra, o que foi conserto naquele tempo não foi o sangue dos inocentes, foi a posição de Rispa. Às vezes nós pensamos que precisamos fazer muitas coisas e Deus só quer a nossa posição. O nosso posicionamento comove o coração de Deus. Nossa posição move os céus na nossa vida. As nossas atitudes trazem bênçãos sobre nós. Repense sobre isso, analise. E também comove a atitude de Rispa, também comove o coração do rei Davi. Porque nós lemos no texto, quando Davi ouve o que está acontecendo, ele diz: opa, eu preciso trazer honra. Quando nós nos posicionamos, Deus move o coração de alguém para trazer honra sobre a nossa vida. Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus comove o coração de pessoas para trazer honra sobre nós. Foi o que aconteceu com Rispa. Rispa foi honrada pelo Rei dos Reis, porque veio chuva sobre a terra. Mas ela também teve a oportunidade de enterrar os ossos dos seus filhos, junto com o pai, com o avô, num lugar de honra. E quando isso aconteceu, cessou a praga, cessou a fome, cessou a seca naquele lugar. Se coloque em pé. Se coloque em pé, Léo. Cadê o Léo? Deus, Ele quer honrar as nossas vidas, amado. Deus quer honrar o nosso coração, a nossa vida. Ele tem prazer nisso. Mas nós precisamos ter posicionamento. O amor dessa mãe, de Rispa, ela se remete ao amor de Deus, ao extremo amor de Deus por nós. Deus pegou o sangue de Jesus Cristo e sobre a nossa vida, recebe aí. Nós estávamos mortos mesmo, e o amor extremado de Deus por nós não olhou que nós estávamos perdidos no pecado e derramou o sangue precioso de Jesus nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos, 5:8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos
Sabe o que isso quer dizer? Nós estávamos pagando com a nossa vida a aliança que Adão quebrou com Deus. O diabo pediu a nossa vida. Nós estávamos mortos para o pecado. Mas Deus, no seu amor, mandou Jesus Cristo e sangue sobre a nossa vida. Sangue precioso. E isso tem trazido honra para a nossa vida. Isso tem trazido tantos benefícios, né, Lucinha? O que seríamos de nós? Seríamos dilacerados por animais, por bestas feras, pelos demônios, mas o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, e isso tem trazido honra sobre nós. Aleluia! Que amor é esse do Senhor? Muitas vezes nós não entendemos os desígnios de Deus, por que as coisas acontecem, mas nós precisamos compreender o seu grande amor pela nossa vida. E eu quero te desafiar nessa manhã, meu querido, minha querida, não saia da tua posição. Assim como o Senhor te amou, assim como o Senhor te deu Jesus Cristo, assim como Ele resgatou a tua vida, você estava morto, eu estava morta, mas Ele não desistiu de mim nem de você. Não desista. Não desista de pessoas que estão à sua volta. Não quebre princípios. Não desmanche as alianças. Não saia da presença dEle. Permaneça firme. E é interessante que o texto termina dizendo, depois de tudo isso, o Senhor, lá no último versículo, depois de tudo isso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Depois de tudo isso, o Senhor vai responder a tua oração. Depois do teu posicionamento, depois da tua persistência e perseverança, o Senhor ouvirá as nossas orações, porque Deus sempre ouve as nossas orações. Aleluia.